A baba dos cansados, afogando a volta, a manha de quem berra, num capão de mato, e o brado de quem cerca, repontando a tropa. Aos amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho pela revista Recorrida, nossa saudação. No momento em que falamos ou vamos falar o assunto que vamos abordar hoje, eu me pergunto, será que sou tão pouco inteligente que ao longo de 80 anos nessa caminhada pelo plano terrestre não consegui entender a política partidária? Aí dirão, vai falar em partidos políticos? Não. Quero falar sobre aquilo que venho observando na política, porque desde pequenininho, desde 6, 7 anos, tenho lembranças das reuniões que acompanhei meu avô Bernardino Paz Leal, meu pai Mário Leal. Nessas reuniões, naquela época, vejam bem, lá vão mais de 70 anos, eram políticos que tiravam daquilo que possuíam, e eram pessoas trabalhadoras, humildes, o dinheiro para sustentarem o partido que eles acreditavam e para fazerem campanha política para as pessoas que eles acreditavam. Mas as pessoas, elas eram merecedoras, porque também não tinham salários para exercer os cargos aos quais eram eleitos. Não vou falar se vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente, aquele cargo que a pessoa era eleita, ele procurava a cumprir dentro de uma linha muito definida e muito, digamos assim, correta no sentido das promessas que tinha feito durante a sua postulação como candidato. Mas infelizmente as coisas vieram mudando. Por exemplo, vou citar aqui o que eu conheço, a questão da produção primária. A Prefeitura Municipal de Santana do Livramento possui muitas hectares de terra. Por exemplo, no campo de cooperação, para quem não conhece Santana do Livramento, essa localidade fica situada a mais ou menos 50, 60 quilômetros da zona urbana de Santana do Livramento. É uma localidade na região da Florentina, uma região de terras fantásticas. Se você vier pela BR, chegando em Santana do Livramento, quando chegar no Morro Palomas, em seguida, olhando à esquerda, vai vislumbrar florestas de eucaliptos, pois por ali é o campo de cooperação. Ali, uns falam em 450 hectares, outros 320, outros 580. Na verdade, eu conheço muito bem, mas não sei o certo quantas hectares são. Mas o que eu sei, e é certo,
que ali dá para produzir e produzir muito. Vou citar aqui um secretário de Agricultura que produziu muito quando esteve no governo, o Albite, o Flávio Albite, produziu nesse local arroz, muito arroz, porque tem terras excelentes para arroz, milho, feijão, hortaliças, frutas e legumes em geral. Peixe, tem uma barragem, eu creio que ainda tem, faz muitos anos que não vou lá, uma barragem fantástica, e que o Albite deixou ela, melhorou bastante ela para criar peixes, e criou muito peixe, carpa principalmente, mas há espaço para outros tipos, outras espécies, digamos assim, de peixes. Gado, em pequena quantidade. Bom, quer dizer com isso que toda aquela produção de arroz, feijão, milho, frutas, legumes, peixes e carnes vinham para a merenda escolar do município e do estado, das escolas municipais e estaduais. Havia um convênio com o governo do estado, de parte da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. Anuncie aqui seu produto, serviço ou empresa. Entre em contato com o Rio Grandino Leal pelo telefone 55-99192-5785 e anuncie na revista eletrônica Recorrida. Bom, e aí o detalhe é o seguinte: houve até uma secretária de Educação que fez, nessa mesma época, um acordo com um grande produtor de verduras. E esse produtor, ele dava 70% para a Prefeitura, no caso, para a Secretaria de Educação, para usar também na merenda escolar, e ficava com 30%. Produziu muito lá. Eu tenho fotos, inclusive, dessa época, porque eu fiz muitos trabalhos nesse então para os jornais da Plateia, Folha Popular, os jornais que existiam em Santana do Livramento, e eu fiz muitos trabalhos para eles. Bom, aí, depois da gestão do Albite na Secretaria de Agricultura, paralisou todas aquelas atividades. Ainda teve sequência em outros governos municipais, produzindo carne, principalmente. Houve momentos que havia muita produção. Depois, agora não sei. Só que o que eu quero referir-me aqui é que um amigo meu, Rui de Oliveira Gonçalves, um veterinário que já faleceu há algum tempo, é um grande amigo que eu tinha. E ele conheceu os kibbutz lá nos países árabes e trouxe uma ideia de como funcionava, e eu tentei passar essa ideia quando veio a verba para a Vila Simão Bolívar, em Santana do Livramento, que fizesse uma vila agrária no campo de cooperação. Essa vila agrária consistia
da seguinte ideia: formava-se blocos residenciais. Por exemplo, se fosse colocar 40 famílias, eram blocos residenciais de 4, 5, 6 andares com 40 apartamentos. Se 60 e aí por diante. Um apartamento para cada família daquelas que fossem trabalhar na Vila Agrária. Cada família dessas teria a participação na produção de tudo que fosse produzido ali, aonde seriam, naquele local também, centralizados as agroindústrias. Se ali já sairia dali tudo industrializado, tudo que fosse produzido ali e já direto para o consumo. O que era dos produtores da Vila Agrária, que eram os que iam trabalhar ali naquele local, a percentagem deles e a percentagem que viria para a prefeitura. Ou também poderia ser que eles vendessem para a prefeitura e para o estado aquela produção dali, e o restante deles fariam o negócio que ficasse melhor, que melhor eles conviessem. Mas vejam bem o quanto isso renderia, que aquelas pessoas ali, as famílias estavam trabalhando integradas e os filhos já estavam com empregos e profissões garantidos dentro do sistema de produção agrária. Seria uma reforma agrária consistente e viável, bem ao contrário da que foi feita, que é totalmente inviável, porque é muita terra para quem tem pouca estrutura para produzir 25 hectares. Então ali a produção seria das pessoas daquele projeto, toda a produção dali e tudo que fosse industrializado ali. Venderia, é claro, também in natura, mas nada se perderia, inclusive até para a produção do adubo, do fertilizante, ali naquele local. A parte da produção na pecuária que falei, se criariam ovinos da raça leiteira, por exemplo, a Lacone, e também bovinos de raças, por exemplo, Jersey, que é uma raça que produz uma quantidade extraordinária de leite, cada animal, cada vaca leiteira, e a Suíça, pardo suíço, que são animais de menor estatura que a holandesa e a própria normanda. Bom, isso tudo foi proposto. A verba que eu citei como referência Simão Bolívar, porque da época eu levei a ideia ao prefeito que estava na época e não foi aceita de forma nenhuma. Levei a ideia e busquei convencê-los, inclusive os vereadores que estavam envolvidos nesse projeto também, que lá levaria as pessoas para trabalhar, teriam ali um local de trabalho, teriam a educação também já seria ali das crianças, que tinha na época uma escola agrícola. Essa escola agrícola funcionou um tempo lá. Poderia ter escolas municipais
e estaduais ali no local. Vejam bem que as pessoas que estariam envolvidas, os moradores ali, os filhos desses moradores, eles iam tranquilamente aprenderem a trabalhar naquele setor, produzindo tudo que é possível dentro do setor agropecuário. Bom, eu citei o campo de cooperação, mas tem também na chácara da prefeitura, como é denominado o local, e que inclusive é um local de eventos também, na região, praticamente na região urbana da cidade. Próximo ali é o Passo do Bigode. Ali também tem uma extensão muito boa de terra que daria para ser aproveitado dentro dessa mesma ideia. Deve sobrar da parte onde é ocupada para eventos, sobrar ali talvez no mínimo, não tenho bem certeza, mas umas 30 ou 40 hectares sobra de terra ainda, que dá para, dentro de uma ideia aí, dá para muita coisa. Ali teve criação de peixes, teve produção de peixes, tinha 2 barragens, alevinos eram produzidos ali na chácara da prefeitura. Um técnico que a prefeitura mandou fazer cursos, tudo, investiu nessa pessoa, e investiu certo, porque ele teve uma capacidade extraordinária para fazer com que aquele aprendizado dele fosse muito, muito bom e até alevinos ele conseguia produzir. Depois foi afastado por uma desavença lá com o prefeito que tinha na atualidade e não retornou mais. Na atualidade ele está aposentado, não pertence mais ao quadro funcional da prefeitura, mas ele tem esse conhecimento, é um técnico que poderia ser aproveitado para a produção de peixe. Poderia não, deveria estar sendo aproveitado. Então, meus amigos e amigas, é preciso uma avaliação muito criteriosa de parte daquelas pessoas que estão com cargos políticos eletivos. Porque o que eu não consigo entender é o seguinte: falam em social, trabalhar pelo social, mas o que a gente vê, né, quando se fala nisso aí, é doações de determinados alimentos. Então, em alguns casos, auxiliar numa catástrofe, por exemplo, até aí tudo bem, mas eu creio que o velho dito popular, não deu peixe, ensine a pescar, cabe muito bem para a atualidade. Porque é preciso que aquilo que for tratado em campanhas políticas, que agora vem aí uma campanha política, está aproximando, nós já estamos muito próximos. Aliás, de 2 em 2 anos tem uma eleição, então é preciso estar sempre atento para isso. Que se preparem aqueles que são postulantes a cargos eletivos, para cumprirem com o que é prometido, e que aqueles
que estão no município, como Santana do Livramento e os municípios daqui da região, que são propícios para a produção agropecuária, que tenham conhecimento de tudo isso. Analisem, parem para pensar. Santana do Livramento, se voltarmos a falar especificamente aqui, tem mais o Lago Batuva, que depois que foi terminado, foi dado para que fosse usado pela comunidade, não sei até atualmente, para balneário discutível. Mas podia também servir para a criação de peixes em cativeiro. Tem como criar peixes em cativeiros. E o Lago Batuva cairia como uma luva essa criação de peixes. E grandes quantidades. Então vejam bem, a água está ali, o local está ali, está pronto. É só preparar as gaiolas e ter um técnico para executar esse trabalho. Já pensaram quanto poderia produzir, quantas toneladas de peixe diariamente poderia sair dali? Como fazer? É só ter uma lei municipal que autorize a prefeitura a negociar com produtores e abrir uma concorrência pública. Eu creio que é possível fazer isso. E ali não tem muito nada para fazer, não, de que seja difícil, porque está pronto. A água está ali, é só achar que produz. A prefeitura não pode se envolver direto nisso, porque é muita despesa. É um bom dinheiro, mas pode sim dar início a esse processo de negociação. Anuncie aqui seu produto, serviço ou empresa. Entre em contato com o Rio Grandino Leal pelo telefone 55-99192-5785 e anuncie na revista eletrônica Recorrida. Acredito que mais uma vez cumpri com aquilo que me determinei a levar aos nossos amigos e amigas. Creio que sim, porque levanta as questões. Vivenciei muitas dessas coisas, trabalhei muito por isso, tentando fazer e não consegui. Mas de repente, dessa conversa aqui para vocês na revista Recorrida, essa conversa possa gerar dividendos, trazendo algo daquilo que foi colocado. Basta querer. Querer é poder, não esqueça.